Tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre a aposentadoria. Patrícia, revisão de aposentadoria também? Também. Patrícia, eu sou da área rural, quero me aposentar, como é que eu faço? Tem dúvidas sobre aposentadoria rural? Manda aqui pra gente também no nosso WhatsApp da TV Tarouba. Não fica com essa dúvida. Manda pra cá que o doutor André Benedetti está por aqui, ele que é advogado previdenciário e responde tudinho pra gente. Boa tarde, doutor André, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bom, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, e já temos muitas perguntas aqui, viu? Bora lá? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta de hoje é a seguinte. Gostaria de saber, minha filha recebe pensão por morte do pai. Ela é menor de idade, eu sou a responsável legal dela. Eu posso casar? Ela pode perder a pensão caso eu me casar? Não, ela pode casar, ela não vai perder a pensão, porque a origem do benefício é o óbito do pai. Então não tem nada a ver as atividades da mãe ou renda da mãe, isso não traz nenhuma influência sobre o benefício que ela recebe. Boa tarde, estou há 7 anos com auxílio doença, fiz 2 cirurgias na coluna, ainda estou registrada. Vou poder me aposentar? Vai, mas assim, eu acho que a pergunta, ela está querendo saber se ela vai conseguir se aposentar por invalidez. Eu imagino que é essa a ideia da pergunta dela. Porque muita gente imagina que existe um prazo para a pessoa ficar recebendo auxílio-doença, que após determinado período, o benefício deveria obrigatoriamente ser transformado em invalidez. E não existe essa regra. Não existe um prazo estipulado. Às vezes a pessoa fica 10 anos em auxílio-doença e pode voltar a ter capacidade laboral. E aí ela para de receber o benefício. Agora, se numa próxima perícia que ela fizer ficar comprovado que essa incapacidade ela já vai ser definitiva, ela não vai ser mais possível voltar ao mercado de trabalho, aí sim ela poderá se aposentar por invalidez. Boa tarde. Meu marido tem 49 anos de idade, 36 de contribuição. Ele já pode dar entrada na aposentadoria por tempo de serviço? Eu sou diarista também, quero saber como contribuir como autônoma. Ela já aproveitou 2 em 1 aqui, doutor. Tá, vamos lá. No caso do marido dela, ele tem o tempo mínimo de contribuição de 35, que é o tempo exigido, o tempo mínimo exigido para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas com a reforma da Previdência em novembro de 2019, foram criadas regras de transição. E cada pessoa acaba tendo que ter um tempo diferente para se aposentar. Algumas conseguem com 35 de contribuição. Por exemplo, um homem que hoje tenha 62 anos e meio de idade, ok, se ele tiver só 35, ele aposenta. Agora, no caso dele que só tem 49 anos de idade, ele provavelmente ainda não vai conseguir se aposentar. E ela pergunta, quando? A gente tem que fazer cálculos, hoje em dia, vamos dizer, complexos, que a gente não consegue fazer aqui em poucos segundos para dizer qual é o tempo necessário. Porque cada pessoa acaba tendo que ter um tempo diferente hoje. Não era como antigamente. Às vezes o marido dela vai aposentar com 38 anos pago. Às vezes o vizinho dele com 37. Então essa regra ela é diferente de pessoa para pessoa, em virtude da idade que tinha em novembro de 2019 e do tempo de contribuição que tinha em novembro de 2019. Em relação a ela que é autônoma, ela quer saber como que ela faz para contribuir. Bom, se ela exerce atividade como autônoma, ela pode pagar através da GPS, tá? Que tem a possibilidade dela pagar no código 1163, onde ela vai pagar sobre 11% do salário mínimo. Nesta modalidade, ela tem direito a todos os benefícios do INSS, com exceção de aposentadoria por tempo de contribuição. Porque se ela quiser se aposentar por tempo de contribuição, ela tiver a perspectiva de se aposentar por tempo de contribuição, aí o código tem que ser outro. Ela tem que pagar no 1007 e sobre 20% do salário mínimo ou mais, se assim ela quiser. 20% do mínimo dá R$ 244,01. Então ela tem que avaliar, será que ela vai conseguir aposentar por tempo de serviço ou não? Só vou atingir o direito para a idade. Então às vezes não compensa pagar mais porque vai jogar dinheiro fora. Sim. E tem uma outra hipótese, que é o microempreendedor individual, quem recolhe como MEI, né? Que fica mais barato do que pagar naquele percentual de 11%. Ela pagaria daí 5%. Se fizer o recolhimento como MEI, microempreendedor individual. Perfeito, doutor. Recebo pensão por morte do meu esposo. Tenho 62 anos e 17 anos de carteira assinada. Posso me aposentar sem perder a outra aposentadoria? Ou seja, a pensão?
tá bobeando até, já devia ter se aposentado, né? Ela não perde a pensão, tá? E para a mulher que está completando no ano agora de 2022, 61 anos mais 6 meses completos dentro do ano de 2022 e já tem 15 anos de contribuição, ela disse que tem 17, já pode se aposentar. Então ela deve dar entrada no pedido urgentemente. Por quê? A cada dia que ela está deixando de requerer, ela está perdendo dinheiro, ela está deixando dinheiro para o governo, que é um dinheiro dela. Mas ela só tem direito a partir do momento que ela fizer o requerimento. Certo. Essa pergunta, ela vem muito aqui pra gente, doutor. E hoje a gente já falou sobre. Recebo pensão por morte. Se eu me casar, eu perco a pensão? Eu não era casada no civil. Eu mesmo já respondi perguntas, e não hoje, outros dias eu já respondi esse tipo de pergunta. E mais uma vez a gente vai falar aqui, pode casar, não perde o direito à pensão por morte. Se por um acaso ela tiver um infortúnio de ficar viúva de novo, né? Aí ela vai ter que optar pela pensão mais vantajosa. Ela não fica com as duas e opta pela de maior valor. Entendi. Já sou aposentada por tempo de contribuição e não por idade, mas estou trabalhando registrada e vem descontando no meu lerite o INSS. Eu posso rever a aposentadoria quando tiver idade? Ou, uma vez que já estou aposentada, não tenho mais direito à revisão? É uma outra pergunta também costumeira, né, que a gente sempre está respondendo. A pessoa que se aposenta e trabalha registrada, de fato, ela não tem opção de pedir para o seu empregador, eu não quero que desconte o meu INSS. Essa hipótese não existe. Existe o desconto de forma obrigatória e, infelizmente, não faz com que melhore o benefício ou dê direito a um outro benefício. Antigamente tinha algumas ações que a gente chamava de desaposentação, que teve várias decisões favoráveis no sentido de permitir essa revisão, mas em outubro de 2016 o Supremo Tribunal Federal julgou essa matéria, dizendo que não é possível a revisão nesse sentido. Então, em virtude dessa situação específica, não há possibilidade de revisão. Agora, já falei aqui também algumas vezes, se você já trabalhou na zona rural e não usou isso para a tua aposentadoria, você pode pedir para incluir um tempo rural para melhorar o benefício através de uma revisão, ou exerceu alguma atividade insalubre, isso traz um acréscimo de 20% no tempo de contribuição no caso da mulher. Você pode pedir isso agora. Então são alguns tipos de revisão possíveis, lembrando que para pedir revisão, a pessoa não pode estar aposentada há mais de 10 anos. Passou de 10 anos, não dá mais para pedir a revisão. Meu pai já tem 65 anos e 30 de contribuição e não consegue aposentar. O INSS não aceitou o tempo que ele trabalhou na roça. O que fazer? Bom, me parece que quando ela diz que tem 30 de contribuição, ela está se referindo a uma somatória de tempo na cidade com rural. É muito comum o INSS não reconhecer o tempo de trabalho rural, porque a pessoa, quando vai pedir um tempo de trabalho na zona rural, ele tem que ter alguns indícios de prova de que esse trabalho foi exercido e provas que foram produzidas na época da prestação do serviço. Então, vou dar uns 2 ou 3 exemplos aqui. Às vezes o pai dela, quando tirou a reservista, ele declarou que era lavrador. Então ele tem que tentar achar esse documento. Às vezes, quando ele tirou a primeira via do documento de identidade dele, ele declarou que era agricultor. Dá para fazer um requerimento pedindo que profissão que ele declarou na época, tá? Às vezes ele pagou sindicato dos trabalhadores rurais. Ele vai lá e pede a ficha do que ele tinha. Então são alguns exemplos. Só que muitas vezes o INSS ele entende que as provas juntadas são frágeis e ele acaba não reconhecendo o tempo rural. E a pessoa tem que entrar com uma ação judicial para que o juiz, então, vamos dizer, obrigue o INSS a reconhecer o tempo rural e, consequentemente, conceda a aposentadoria dele. Boa tarde. Meu filho teve um acidente, quebrou o pé, perdeu 78% do movimento. Ele tem algum direito ao auxílio acidente? Ele não tinha contribuição com o INSS. Esse é o grande problema. Se ele tivesse pagando o INSS, se ele tivesse o que a gente chama de qualidade de segurado, ele teria direito a um auxílio doença no período que ele estivesse incapacitado para o trabalho. E a partir do momento que a lesão se consolidou
e eventualmente ele até teve condições de voltar ao trabalho, mas não com a mesma presteza, com a mesma qualidade de trabalho, com a mesma velocidade, ou às vezes até conseguia trabalhar, mas tinha que trabalhar em outra atividade. Então ele teria direito a um auxílio acidente, que é um benefício de 50% do valor de uma aposentadoria. Mas ele tem que ter o que a gente chama de qualidade de segurado. Às vezes tem pessoas que já pararam de pagar o INSS há um certo tempo e ainda têm direito a benefícios previdenciários, que a gente chama de período de graça. Existe um determinado tempo que a pessoa pode ficar sem pagar, que ela ainda mantém os seus direitos. Então, em alguns casos, até 3 anos sem recolher, a pessoa ainda está dentro do período de graça. Tá? Mas aí existem regras específicas para avaliar. Alguns casos são 3 anos, outros 2, outros 1, em alguns 6 meses. Boa tarde, eu tenho 58 anos, sou mulher, 25 de contribuição. Quando posso dar entrada com o pedido de aposentadoria? 58, ela tem, para aposentar por tempo de contribuição, tem que ter no mínimo 30. Né? Então, com 62, ela já vai estar com 29. E só que 62, ela tem direito à por idade, que exige 15. Então, ela vai aposentar só por idade. A não ser que tenha tempo rural que possa incluir, tem atividade insalubre, que aumenta 20% do tempo. Por exemplo, trabalhou 20 anos numa atividade insalubre. De repente, sei lá, técnica de enfermagem, né? Exposta a um risco de contaminação no ambiente de trabalho. 20 anos vezes 40% aumenta 4 anos. Então, 25 mais 4, ela já teria 29. Então, contribuindo mais 1 ano, provavelmente ela conseguiria se aposentar. Sou a Patrícia. Olá, boa tarde, minha xará. Estou esperando para receber auxílio acidente. Faz 4 meses que eu sofri um acidente e ainda não recebi. Demora tanto assim para receber? Acho que até o benefício que ela está falando é um auxílio doença decorrente de um acidente. Por que que demora? O grande problema é tá demorando demais para o INSS ter vaga para agendar uma perícia. Né? Então, provavelmente, no caso dela, é esse o problema. Ela pede o benefício até que ela passe por uma perícia para avaliar a capacidade de trabalho, no caso, a incapacidade, e até para o perito determinar pelo menos até quando ela vai receber o benefício, está demorando porque, vamos dizer assim, a fila do INSS está muito longa. Esse é o grande problema. Entendi. Muito obrigada, doutora André Benedetti, pelos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores, viu? Estou à disposição. Até uma próxima. Até.